Boa noite! Boa noite! Estamos hoje aqui mais uma vez falando de um assunto não tão descontraído como alguns passados, né? Para mim, um tanto quanto desconfortável. Hoje é um assunto que é um pouco sério, porque lida com várias ideias, vários posicionamentos e é estritamente relacionado com as mulheres. E eu acho que a gente precisa trazer também esse tema para a gente poder conseguir, sei lá, discutir mesmo e abrir a mente de algumas pessoas, trazer alguns comentários. Eu queria muito que esse vídeo a gente pudesse comentar de verdade, falar, dizer eu acho, eu acredito, Sim. eu concordo, eu discordo, é por conta disso, é por conta daquilo. Porque a gente precisa trabalhar esses temas para poder apoiar, entender o porquê de algumas pessoas dizerem sim e outras dizerem não. E aí você pergunta, a gente vai falar do que hoje? O que eu vou estar assistindo hoje aqui no Meninas Baianas? A gente vai falar sobre aborto. A gente já chegou a falar um pouquinho lá no programa do início do ano, mas hoje a gente vai falar especificamente dele. A gente está falando sobre ter ou não ter filhos. E agora, e aí, engravidei, o que eu faço? Posso abortar? Não posso abortar. Como você não está confortável em falar, eu queria que você me dissesse por que você... Porque eu acredito que as mulheres, elas têm, nós todos, mulheres e homens, né? Nós temos o nosso livre caminhar, nosso livre arbítrio, a gente pode fazer na nossa vida o que a gente bem entende. Mas a partir do momento que lesa uma outra pessoa, a gente já começa a invadir e desrespeitar um outro ser humano. E para mim, eu levo muito a sério isso, e para mim, fecundado o óvulo já existe uma vida. Então, eu jamais gostaria de me sentir uma assassina por eu pensar o seguinte, eu não me precavi, eu não quero ter esse filho agora, arranca. Eu não conseguiria. Ah, mas daí você vai ter o filho, não tem como cuidar? Tem como cuidar, né, Pimenta? Tem como cuidar, é isso que eu acho. Se você não queria, não deixasse chegar a engravidar, né? Mas existem outras vertentes que aí sim a gente para e pensa. O meu medo maior disso tudo, na verdade, é que como hoje o mundo está extremista em várias coisas, né? Já foi radical na questão do machismo e hoje está tentando ser muito radical na questão do feminismo. Esquecendo a sororidade, esquecendo o respeito ao próximo. As pessoas hoje que levantam bandeiras feministas, algumas, não todas, mas elas vêm com o mesmo radicalismo de quem levantou do machismo. Então a gente não traz o amor como centro do negócio, a gente não traz a solução. A gente quer radicalizar de um lado e radicalizar do outro. E a maioria dessas feministas, elas banalizam algumas questões. Na minha opinião, tá? Tô querendo deixar claro que é na minha opinião. E por banalizar, crianças sem formação, sem acompanhamento, né? sem uma educação que possa mostrar para ela, olha, uma educação sexual, uma criança de 14, de 15 anos possa falar, não é assim, é assado. Legalizar, para mim, significa que isso pode se tornar muito comum e que todo mundo pode achar, não tem problema não, se você engravidar você tira. Não tem a pílula do dia seguinte? Pronto, imagina que engravidei, não, vamos ali, compra o remédio, tira. Vamos ali, então isso passa na minha cabeça e me assusta, porque a gente vê isso com diversos temas, com os nossos jovens, né? E isso me assusta um pouco. Como assim vamos legalizar um aborto num país onde chegar à educação de todas as formas ainda é muito complicado? É muito difícil. Então eu fico imaginando, se sua mãe tivesse te abortado, hoje a Kézia Pimenta não estaria aqui. Então eu penso, se ela tivesse se arrependido no momento que engravidou de você e arrancasse você de dentro dela, você não teria a oportunidade de ter vindo para esse plano, de ter trabalhado aqui, de ter evoluído, de estar construindo por uma atitude de outra pessoa, porque você, lógico, o que a gente acredita, existem acordos, enfim, mas que é um ato muito agressivo, no meu ver, tá? E aí eu só vou complementar com uma coisa. É lógico que poderia legalizar no sentido de precisa ter alguns pontos a serem analisados, você retirar um feto antes da 13ª semana, né? 12ª.
12ª, porque depois não pode. Mas existe, por exemplo, houve um caso de estupro, houve um caso de violência, onde a mulher foi violentada de certa forma. É um caso de... Até mesmo nesse caso que eu vou citar agora, eu já vi um exemplo que do meu lado, uma amiga minha que não foi por esse lado, e hoje o filho dela tem 11 anos, 10 anos, 11 anos. Então, o médico perguntou para ela, o seu filho tem uma síndrome muito rara e o cérebro não vai desenvolver assim, assim, assim. Ele não passa de 2 meses de gravidez, ele não passa de 6 meses de gravidez. E ela falou, eu não vou tirar. E hoje ele está com 11 anos. Então, ela tem condição de cuidar dele, teve ali o lado dele o tempo inteiro. É muito trabalhoso, é muita doação, é a família inteira envolvida. Mas se ela tivesse optado por abortar ele, porque ele teria um problema, ela não teria vivido tanto amor durante 11 anos. Ai, isso me arrepia. Não teria vivido com tanto amor, aprendendo tantas coisas, porque ela teria aberto mão porque ele tem uma síndrome rara. Então, assim, as coisas, eu acho, o meu ponto de vista é que as coisas elas acontecem na nossa vida por um motivo de aprendizado. E se a gente interrompe certas coisas simplesmente por banalizar, simplesmente por poder, e aí eu vou fazer as minhas coisas sem responsabilidade e alguém vai pagar. É isso que eu penso. Eu não tenho uma opinião formada para o geral, eu tenho uma opinião formada para mim. Você. Eu não sei se precisa legalizar, não sei se precisa... Porque a ideia não é liberar o aborto, né? É legalizar uma coisa que já existe ilegalmente. A gente precisa só dar esse ponto. Muitas mulheres, eu conheço pessoas que já fizeram abortos e elas se arrependem. Elas se arrependem de ter perdido seus filhos, de não terem levado assim, mesmo numa condição muito ruim, precária, ela se arrepende de ter... E ao pesar, não é aqueles eu me arrependo, eu não ouvi delas falando isso, mas ela ouvi assim, eu cometi, mas eu não faria de novo. Poderia ter tentado. Eu cometi, mas não faria de novo, mas com pesar na voz. Então, assim, as pessoas que fizeram, quando pensaram, talvez não fizessem novamente. Quando você fala em legalizar o aborto, as mulheres que defendem, elas dizem o seguinte, eu quero ter o direito sobre o meu corpo. Assim como eu posso engravidar, eu também posso não querer parir. Não poder querer gerar. Outras falam que isso é um controle de natalidade, porque pegam outras coisas de outras culturas, como acho que na Grécia, né? Eu vi na pesquisinha que a gente fez rapidinho, na Grécia o primeiro filho era abortado para poder o segundo vir mais forte. Os indígenas da América do Sul faziam aborto para controle de natalidade. Então, assim, existe esse se apropriar de coisas do passado para jogar na nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade em que nos falta educação. Quando você legalizar algo que já existe, mas você não sana o problema não é o aborto, o problema é você... Consciência, né? Conceber vamos ser mais claros, você transar sem proteção. Exato. Você não se preocupar em ser depois. Não é nem ser precavida. Você está pensando no agora, eu vou fazer acontecer, eu estou numa festa, faço alguma coisa, e depois esquece, né? Esquece o que aconteceu e não é dessa forma. A gente, se for para legalizar, eu acho que precisa ser uma consciência do que é isso. Com certeza. Porque, apesar de você dizer assim, que eu acho que é uma banalização, há indícios de que países onde o aborto é legal, diminuiu o índice de aborto é menor. Mas esses países, eles têm... educação. Então, você faz... Tem um acesso à educação muito maior. Então, mas a educação voltada para este, sim. Queridos, olha só, vocês têm a liberdade sexual com o seu corpo. Vocês podem fazer o que quiser com esse corpo, mas tenham consciência e responsabilidade com esse corpo. Porque todo ato tem uma consequência. Porque não é, o aborto e tudo bem, lá na frente eu engravido de novo. Pode ser que não, gente. Você perde a saúde. E não é uma agressão física e contranatural. Exatamente. Porque o natural é eu terminar de gerir, é o corpo expelir. Isso. Que é o parto. Eu não faria aborto. Não, nem eu. Eu não faria aborto nem numa situação de estupro. Porque eu não consigo, essa é a minha ideia, isso eu já tinha pensado várias vezes. Eu sempre me pego pensando poxa,
Se você sofre um abuso, você tem que. Eu acho que eu tentaria sanar o abuso, mas queira ou não queira, é meu. Nada a ver. O filho é meu, eu não sei por que ele veio. Claro, uma concepção religiosa, espiritualista do que a gente está pensando. Que se a pessoa não tiver essa consciência, também tudo bem. Chegar e dizer, tudo bem, eu quero tirar, foi do estupro, eu não quero. Então, deveria ter essa legalização, deveria ter essas análises, assim, porque... Vamos de caso a caso, mas assim, a nossa justiça é tão sobrecarregada lenta, de coisas que deveriam estar em ação e outras não tanto, que chegar a gerir um aborto, não, pelo amor de Deus, não, isso aí também não, eu não concordo nisso. Agora, uma outra coisa que eu não saberia era se uma gestação de um bebê anencéfalo, eu interromperia. Eu jamais. Eu interromperia, porque é uma criança que não tem cérebro. Ela vai sobreviver por algum tempo? Vai, 1 mês, 2 meses, chegam até ter 3 meses, já houve casos de 6 meses. Mas, gente, o fato de você saber que, tudo bem, a gente já sabe que a pessoa nasce e é natural, nascer e morrer. Temos um prazo de validade. Temos um prazo. Pense nisso. Você saber que aquela criança que você está gerando, você vai se sentir grávida, você vai ter todas as sensações de ser mãe e tal, mas ela vai morrer daqui a pouco. Mas é o tempo dela. Tudo bem, é o tempo dela. Eu não saberia. Eu não saberia gerar uma criança que eu sei que vai morrer daqui a 6 meses. Hoje, eu diria assim, é anencéfalo, então vamos por mim. Aí eu pensaria em mim. Eu seria egoísta nesse sentido de dizer, eu sou egoísta. Eu não quero sentir essa gravidez crescendo em mim, eu não quero ter essa criança crescendo em mim, porque eu sei que ela vai embora. Pode ser que se eu me pego em um momento desse, eu vou dizer assim, deixa. Talvez sim, porque é tudo tão momento, é aquela coisa do instantâneo, né? Você nunca vai saber como você vai reagir num assalto até passar por um assalto, né? Me assusta muito, a palavra é assustar, é só essa questão. É excluir, né? De você não saber como vai ser as reações, porque não existe nenhum tipo de preparo para que você ensine essas coisas para as pessoas, para essas meninas que estão pegando uma carona, às vezes, de coisas que não sabem nem do que se tratam e que estão começando a curtir a vida achando que as coisas não têm consequência, e tem. O meu ser contra o aborto é exatamente, eu chamei de banalização, né? Mas é exatamente como estamos nos comportando hoje em sociedade, o que nós temos de respeito por a gente. É muito fácil falar assim, eu quero ser dona do meu corpo, mas eu respeito o meu corpo? Porque você sair rodeada o tempo inteiro, se expondo o tempo inteiro, cada dia está num leito de você está se respeitando? Né? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Isso é um respeito ao corpo? Estou falando de agressão ao próprio corpo, entendeu? E aí você, para poder justificar com essa palavra, com essa frase de meu corpo, minhas regras, eu faço o que quiser, eu deito quantas vezes, eu levanto quantas vezes. Ótimo, mas tudo tem consequência, gente. Se você olha o macro, o direito de você ter o seu direito ao corpo, eu concordo. Direito ao corpo. Mas quando você vai olhar, você vai crescendo em todas as cascas, colocando as cascas da cebola para poder tirar, entendendo, por assim dizer, e lá no centro, você percebe que existe uma sexualização muito grande hoje em dia. Hoje a gente tem as músicas sexualizando, as imagens, a disponibilidade hoje do sexo ela é muito fácil. E de imaginação, sabe? É muito bonitinho vendo uma criança dançando de um jeito ou de outro, que ela não está entendendo. Ela não sabe. Ela não está entendendo tudo certo. A gente dançou muita coisa que quando depois você vai pensar, meu Deus, eu não sei essa música. Mas assim, tem que ter uma consciência de dizer, aquilo é música, aquilo é outra coisa. Você pode dançar, mas você tem que ter respeito ao seu corpo. Você pode dançar porque você respeita o seu corpo, você dizer assim, eu danço porque eu quero. Mas muitas nem sabem. Não existe essa educação. Falta essa educação. Essa não é educação de escola, não, gente. De saber escrever, ler, não. Isso é educação de casa. É os pais que têm que estarem atentos. E é responsabilidade dos pais. Que talvez lá atrás, quando a gente falou, olha, eu não nasci para ser pai, eu não nasci para ser mãe, que está deixando isso rodar. Aí você tem essa sexualização, você tem a moda de que é muito fácil, e hoje em dia, nossa, eu fico realmente achando que eu sou um ET, né? Porque quando eu tinha 15 anos, eu era uma criança de 15 anos, de verdade, eu brincava de boneca. Eu brincava de boneca, hoje em dia as meninas brincam de criança, meu filho. E um dado que está aí, nas reportagens que eu li, que você também leu,
é que o número de aborto está entre essa idade, a idade de 12 a 18 anos. O nível maior é esse. É esse. Por isso que assusta. Por isso que você vê mulheres felizes, pulando, gritando, levantando a bandeira, legalizou o aborto, é a melhor coisa do mundo. Que isso? Imagina que a sua filha, de repente, você não deu você não conseguiu chegar junto dela e trazer ela para você, e ela engravida, e ela aborta e você nem sabe. Pois é. E ela morre na hora que ela tá abortando. E aí? Isso não é uma coisa que você tá falando assim, tipo, criei agora, não. É uma realidade. É a realidade. Tem muitas mães que só vai descobrir que a filha tem com a filha no hospital já, e alguns resgatam, outras não. Eu já então, muito complicado. Não é um assunto fácil de você levantar uma bandeira feminista. As pessoas precisam ter menos radicalismo dentro de si. Tem que começar a pensar um pouquinho mais no outro. Quer ser egoísta, quer ter seu corpo, quer ser egoísta, quer respeitar e definir suas regras, sim. Mas lembre-se que existe o outro. Lembre-se que existe respeitar o outro também. O outro que vai estar aqui dentro. Eu acho que falta muito no mundo, assim, tudo isso é a minha opinião. Se vocês discordam, eu discordo dela, ela discorda de mim, mas é isso que é a sororidade. Vocês discordam, comentem aí, pode falar. Mas respeitar a opinião dela, respeitar a minha, respeito a sua. Exatamente, respeito. Estamos e o que falta no mundo hoje, no ser humano hoje, é respeito e amor. A partir do momento que se existisse tanto respeito e amor como a gente deveria ter, não teria que legalizar nada, não teria que fazer nada, porque o respeito seria tão grande, o amor seria tão grande pelo outro e por si mesmo. Sem respeito, por causa da falta de respeito, existem os estupros. Exato. Aí você tem que ter o aborto, porque exatamente. É por falta de respeito, até com a opinião dos mais velhos, sim, porque eu acho que esses jovens, eles não ouvem muito os mais velhos, quando eu digo os pais, a mãe. A gente nunca sabe nada, né? É sempre o outro, né? E é normal, é da idade, é secular, né? Essa coisa de você se largar dos seus pais, então e você pega um nível de rebeldia, que o pai pode dizer a mesma coisa, o outro que você não conhece diz, aí você entende o outro, até mesmo, não pode meu pai me falar a mesma coisa, então é verdade, deixa eu seguir isso aqui, é mais ou menos isso. E o respeito vai baseado nisso, assim, pare e ouve. Só que isso só vem com a maturidade aí. Se for para legalizar e você ter seu direito ao corpo, que eu concordo, que também tem direito ao corpo, que tem uma idade para isso. Essa é a minha ideia. Se for para existir não existe maioridade penal, maioridade civil, maioridade civil, você só tem direito ao aborto a partir dos 21 anos. Se for para legalizar, então faça assim, porque consciência você já tem de tudo. E aí a gente vai trabalhar com as pessoas que importam, porque cada vez mais a gente Isso são dados, que a porcentagem maior é de 12 a 18. E outra, a gravidez na adolescência tem subido bastante. Por conta dessa sexualização desenfreada. Você tem tudo disponível, então as pessoas, e não quer, eu não estou dizendo que isso é humano, isso é animal, as pessoas querem estar vendo, querem saber se aquilo que está acontecendo ali naquela novela, se está acontecendo naquele filme, aquilo mesmo. naquela série, é aquilo mesmo. Aí chega se roçando aqui, deu uma negociada aqui, e aí, não. Todo mundo é humano. Só que às vezes fora da época. Instinto. Aí as pessoas se arrependem, não sei. Enfim. Complexo. Como eu gosto de falar, é muito pano pra manga. É manga grande, que a gente vai ter que desdobrar, sabe? Entrar em discussão. Eu não faria o aborto, Ingrid não faria aborto. Eu acho que se for para legalizar o aborto, legalizaria com uma idade que, sei lá, 21 anos. Vamos trabalhar, ao invés do aborto, vamos trabalhar da educação sexual, vamos entender e mostrar, olha gente, essa música aqui, ela faz com que você tenha, sei lá, umas ideias, enfim. Mas se for para ir, vá com segurança. Se aconteceu uma coisa sem proteção, camisinha furou, porque parou com isso, né? Porque antes era um tal de engravidar porque camisinha furou, porque nunca houve esse negócio, não. Agora as camisinhas parecem ficar melhores, né? Existe pílula do dia seguinte. Existe pílula. E o governo, tudo que o governo dá até de qualidade, gente. Não é de farinha, não. Vamos parar de justificar as coisas pelos outros. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Isso.
Vamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Eu acho que Vamos interromper começar, a né? consequência é atestar de que você faz coisas irresponsáveis. É. Então, vamos começar a fazer coisas responsáveis para as consequências serem melhores. Mas responsáveis também. E se fizer errado, assim, ó, Respeito. eu assumo que eu faço. Eu não tenho capacidade de criar essa criança. Alguém tem. Alguém tem. Eu garanto que tem várias pessoas que têm problemas de... Não conseguem ter filhos e gostariam de adotar o seu filho. Aliás, existe uma fila enorme de adoção que vocês não têm verdade. ideia, entre casais homossexuais, entre famílias heterossexuais que desejam ter uma criança assim. É só saber o É um destino. outro tema que a gente podia trazer, né? Porque tem tanta criança precisando ser adotada, tem uma fila enorme de casais querendo adotar e a burocracia para isso E ó, é enorme. não é bebê não, é crianças com 2, 3 anos que são mais difíceis de adoção. Irmão. E adota e depois toma. Eu acho isso o fim da picada, mas A enfim. gente já entrou em outro assunto, né? Que a gente é assim, já começa falando uma coisa, tá falando em outra. É porque é tudo muito já tá pro ligadinho. próximo programa, é o spoiler do próximo programa que a gente já Que a tá gente falando. não sabe quando vai ser. Mas que a gente vai falar sim sobre isso. Então, mulheres, Pensem. sim, dê a mão à sua amiga, vamos conversar. Não vamos discutir. Conversa é diferente de discussão. Não vamos julgar, Isso. né? Um É muito diálogo. isso. Vamos ouvir, vamos dialogar para entender o sim, o não, para entender o não e o sim, para entender Né? os prós Até e os mesmo contras. as mais radicais, se ouvissem, poderiam compreender Mas- por que quem é contra é contra. Você falou ouvir, realmente, escutar. Quando você escuta é diferente, é diálogo, a gente está falando de uma conversa, um diálogo, e não uma imposição do seu querer. Eita, que a gente só tá falando de assunto difícil, amiguinha. É bom também trazer assuntos difíceis. Eu estava desconfortável, mas eu sou tranquila com isso. Eu tenho muitas contas a pagar lá em cima. Não quero mais uma. Segundo o que a gente acredita espiritualmente. Dentro da nossa religião, jamais. É por isso que eu não negócio faria desse. um aborto. Eu jamais faria. Enfim, Então tá. ó. Sem abortar a gente. Eu tô gostando desse negócio de pegar. Não corte a gente se antes você- da hora, segura aí. Se você não concorda nem comigo nem com a Aine, não aborta a gente. Continua não. dando seu like, Continua. porque a discussão é válida. Continua deixando seu comentário. Mostra que pra você gente tem poder, sororidade também. Pra gente poder mexer um pouquinho mais. Se você chegou agora, não concorda ou discorda ou concorda, bota pra seguir aí. Comenta, gente, pra Se gente inscreve saber, no pra nosso gente canal. saber como é que é a gente dividir com vocês cada vez mais. Uma coisa que ela não gostou. E plim! Ah não, gente. Sininho. Corta ela. Corta, Dinha. Vamos sim. Boa noite. Estamos aqui. Muito bom conversar com vocês. Boa Até noite. segunda que vem, 21 horas, aqui nesse bate-canal, nesse bate-local. No YouTube, no Instagram, no Facebook. E assim Ai, a meu gente Deus, ela só vai. dançando. Dançando. Ivete Sangalo. Dançando. Sempre. Beijo, gente. Loira.